Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prez, edição 310. A gente vai falar sobre uma previsão já oficial para 2025, o que vai acontecer na imigração em 2025, e a gente vai responder pergunta do pessoal que postou no nosso último podcast. Meu nome é Guilherme, eu vou conversar com meu irmão Caio, que mora lá a 1.000 metros de altitude, nas montanhas rochosas canadenses, mais especificamente na cidade de Calgary. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Por favor, Caio, me dê uma boa notícia. Como que tá o clima? A gente tá no verão aqui de Calgary. Como que tá o clima? A partir de hoje vai estar melhorando. O que é melhorando pro pessoal que tá no Brasil, Caio? O que? Ontem, antes de ontem tava chovendo. Ficou 16 graus. Verão? Verão, isso aí só um solzinho no final. Mas agora parece que vai esquentar. Vai fazer 30 graus semana que vem já. Calgary não era assim não, hein? Eu não vou mais pra Calgary, não vou mais pra Calgary. 16 graus no verão é inadmissível. Eu cancelei, não tô indo mais pra Calgary, vou ficar aqui no Brasil. Fechou, então. Mas é isso, pessoal, a gente brinca, eu sempre pergunto a temperatura pro Caio, porque é isso, a gente mora no Canadá, até pra vocês irem assistir nos podcasts e verem a evolução ou a não evolução da temperatura, né? Mas esse ano, né, acho que o ano final do El Ninho, não é uma coisa assim? Que esse ano ele tá meio diferente, né? Esse ano o verão ele demorou pra chegar. Eu cancelaria o visto do El Ninho. Não entre mais no Canadá, El Ninho. El Ninho, não entre mais no Canadá. Ó, um aviso para vocês que seguem o podcast, assiste o podcast no domingo. Domingo que vem a gente vai publicar o podcast, vai ser naquele esquema de Premiere, a gente vai estar no chat conversando com vocês, respondendo pergunta, e a gente vai sortear uma assinatura da área VIP. Então a data é 14 de julho, próximo domingo. A gente precisa ainda confirmar o horário por e-mail e na nossa comunidade. Provavelmente a gente vai fazer para o pessoal participar, a gente faz mais no final do dia. Final do dia. Sabe, na hora do domingo Fantástico. À noite, na hora do Fantástico. Ainda sabe? tem Fantástico no Brasil? Acho que tem. A gente vai sortear uma assinatura da área VIP com 12 meses de mentoria do Plano Canadá. Participe, que vai ser ao vivo no podcast. Vai ser um podcast especial 311. A gente devia ter feito isso no 310, não deu tempo. A gente vai fazer no 311. Posso só dar um recado rápido, Guilherme? A gente teve essa semana mentoria educacional, orientação educacional na área VIP. Foi uma mentoria específica para quem está quer estudar no Canadá. E a Silvia, nossa especialista na parte de educação no Canadá, fez essa mentoria. Então, provavelmente quando você está assistindo esse podcast, já está disponível o replay lá na área VIP. Mentoria diferente. A semana passada a gente teve a nossa mentoria geral com a gente, tudo, imigração, trabalho. Tudo. Mas essa semana a gente fez uma específica para estudos. Então, se você perdeu... E outro, vai ter mais. Não se preocupe que vai ter mais. Para quem quer vir estudar aqui no Canadá, vai ter diversas mentorias com a Silvia a respeito disso. Excelente. Você vê que o pessoal gostou. Inclusive no Instagram tem gente que repostou que estava assistindo a mentoria educacional dentro da área VIP. Exatamente. Cara, vamos falar de 2025, né? Aí o pessoal já arrepiou. Falou, não quero falar sobre 2025. Eu ainda estou em 2024. Antes de você falar de 2025... Deixa o seu comentário abaixo, qual que é a sua dúvida, Plano Canadá. Você vai ver que nesse podcast a gente vai responder dúvidas que deixaram no podcast anterior. Então, se você tem uma dúvida a respeito do Plano Canadá, não sabe direito o que fazer, que caminho seguir, coloque nos comentários. Também deixa o seu like. Vazou um documento. O documento caiu no nosso e-mail. Não, eu tô brincando. É só para atrair o pessoal. Na verdade, o documento não vazou, já é oficial, tá numa página do governo canadense oficial. A gente vai colocar o link na descrição do vídeo para quem gosta de saber mais detalhes. Que o governo já está dando aí a letra, já está dando a diretriz de como vai ser 2025 para a imigração. E tem algumas mudanças. Tem profissão entrando em 2025 que o pessoal nem sabia. Passou despercebido, ninguém está sabendo disso. E a gente disso. sempre recebe mensagem desses profissionais. Quem serão esses profissionais? Então assim, pessoal, é documento do governo, documento chato, é uma linguagem chata. O que a gente fez? A gente transformou o documento em 3 pontos. A gente resumiu o documento. Chato o documento. É que nem trabalho de faculdade, né? Resuma o livro em 3 páginas. Não vale da Google não, hein, cara? Não vale da Google. Então vamos resumir. Agora é chat GPT agora. Não precisa nem de Google, não é nada de resumo. Como que é hoje você fazer faculdade em qualquer lugar do mundo com chat GPT? Interessante. Mas então, o nosso ChatGPT, eu e o Caio, a gente também é um ChatGPT, a gente pegou o documento do governo e resumiu. Tem 3 pontos que vocês têm que saber. Você que está aí no Brasil, você precisa saber o que vai ser da imigração no ano que vem. Então, ponto 1, linhas gerais. A imigração vai... Vamos começar do mais óbvio, a gente vai para as profissões novas. Sim.
a imigração vai continuar trabalhando com escassez, de mercados em escassez de trabalhadores, essa é uma das prioridades. E 2, vai continuar incentivando quem fala francês e quer morar fora de Quebec. Caio, talvez essa seja a grande porta lateral da imigração. Explica pro pessoal a vantagem de você falar francês. Hoje em dia, se você meio que tá com o perfil fraco, ou você quer encontrar uma outra forma de imigrar, uma forma que, como o Guilherme disse, uma porta lateral, sem dúvida que você falar francês hoje em dia, o governo ele vai estar dando prioridade, começou já desde o ano passado, e vai continuar dando prioridade para essas pessoas que têm um nível bom de francês, mas não querem morar na província que fala francês. Sou estranho essa regra, a gente já deu nossa posição a respeito disso, isso daí é só politicagem, mas tem muita gente que está se aproveitando dessa oportunidade e está imigrando para o Canadá porque a pessoa falou, você quer saber, eu já tenho inglês, eu quero melhorar minha pontuação no Express Entry, eu vou então aprender francês, e a pessoa aprendeu francês e foi chamada. Eu vi um e-mail que a gente recebeu essa semana de uma moça que fala francês, a gente respondeu para ela falando assim, pô, se você fala francês, fique ligado no podcast desse domingo que a gente vai comentar mais sobre isso. Agora, com essas mudanças que podem vir, que a gente vai comentar ainda, não se preocupe, a gente vai comentar mais ainda nesse podcast. Então a gente não sabe quanto tempo que vai durar essa questão do francês. Porque é uma coisa que não faz sentido você atrair pessoas que falam francês para lugares que não falam francês. Mas, bom, é uma das loucuras do governo atual. Então, tem meio que uma data para expirar isso, mas a gente não sabe exatamente quando que isso vai acontecer. Mas 25 tá garantido, pelo provavelmente jeito, né? 25, 26. Isso daí provavelmente já acho que não vai continuar do jeito que tá. Por muito tempo, né? Porque não tem como absorver tanta gente falando francês no lugar que só fala inglês, é isso? Não, porque essas pessoas vão falar inglês. Não adianta. Caio, um recado importante. A gente falou que vai sortear no domingo que vem uma assinatura da área VIP com mentoria, Sim. Mas tem um ponto. Não basta participar do podcast. Tem que estar inscrito no canal. Então, pessoal, não custa nada. Já aperta o botão de inscrição, já fica inscrita no canal, porque aí você já está qualificado para participar do sorteio na semana que vem, ao vivo, à noite. A gente vai confirmar o horário na nossa comunidade aqui do YouTube. Provavelmente o quê? Umas 20 horas? Vamos concorrer com o Fantástico? Vamos concorrer com o Fantástico. Vamos. Provavelmente vai ser lá pelas 8 horas, mas a gente ainda vai deixar mensagem para você. Depois dos Trapalhões? Tiozão entregando. Tiozão entregou a idade agora, né, cara? Então agora, ponto 2. Isso daí é importante. O ponto 2 é importante. Por quê? O Canadá hoje seleciona, faz chamadas gerais e faz chamadas também específicas por profissão. E o documento falou assim, nós vamos manter as prioridades atuais. Quais são as prioridades de profissões atuais, cara? Inclusive, essa semana a gente teve trabalhadores técnicos. Pessoal da área de saúde, setor científico, parte de tecnologia, técnicos, transporte, agricultura, setor alimentício. Então, essas chamadas que a gente tem tido, esses streams de profissões que a gente tem tido no Express Entry, provavelmente eles vão continuar. Não tem, eu acho que de tudo, da confusão, toda a lambança que esse governo fez, eu acho que essa foi uma das coisas que eles acertaram. Eu tenho curiosidade de saber ainda para essas profissões técnicas que a pessoa precisa de uma licença. Como que eles fazem? Porque o que vai acabar acontecendo, que é o que sempre aconteceu. Vamos supor, eles chamam o pessoal da área de saúde, por exemplo. Você tá lá, área de saúde, pontuação, você é chamado. Pum. Aí você chega no Canadá... Você não pode exercer a profissão. Você não pode exercer. Você tem que fazer toda a validação, tudo. Então, aquele negócio, você chega no Canadá porque você foi selecionado com, sei lá, área de saúde ou área técnica, aí você chega aqui e você fala assim, como demora um tempo, tudo, você quer saber, deixa eu arrumar um emprego aqui, emprego ali, e você vai para outra área. Entendeu? Mas é bom para imigração. É bom para imigração. Vamos fazer uma musiquinha? É bom para imigração. É bom pra imigração. Você tá numa profissão em alta, se você é chamado, você imigrou. Então, acabou. Eu acho que deveria. A gente. Bom, veja o vídeo que a gente postou essa semana, que bombou também. O vídeo do meio da semana, que a gente comenta a respeito dessa questão de profissão regulamentada. A British Columbia está querendo facilitar um pouco desses profissionais poderem trabalhar o quanto antes. Então, eu acho que teria que ser algo teria que mudar. Não basta só você chamar. Não basta só você chamar a pessoa numa área, sendo que ela não pode exercer assim que ela chegar. Mas aquela coisa, se eu estivesse no Brasil querendo imigrar, eu iria surfar na onda. Sim, Se eu falo francês, é bom para imigração. Sim. Se eu estou numa área em alta demanda prioritária, é bom para minha imigração. Inclusive, a gente vai responder comentário nesse podcast numa situação de uma pessoa com uma situação como essa.
Porque o negócio é o seguinte, cara, isso daí nunca mudou. Faz 20 anos que a gente cobre esse assunto, a gente é o podcast que está no ar há mais tempo falando de Plano Canadá, e sempre foi assim, sempre teve assim, você tem que ver o Plano Canadá de uma forma estratégica, né? Aonde eu consigo me encaixar, independente se isso é justo ou não, para o mercado de trabalho. Tem isso também, né? Então aproveite aí, porque essa questão do francês e esses categorias por profissão aí tá ajudando muita gente a emigrar. Acho que no futuro eles vão dar ponto para quem fala chinês. Porque a quantidade de dinheiro que tem entre Canadá e China... Né? Até porque, quando você observa essas chamadas aí por profissão, é complicado. O que vai ser do futuro da imigração nesse aspecto? Porque o Express Entry, se o novo governo reduzir a cota de imigração, a nota de corte vai ficar super alta. Se você ainda tirar ou reduzir essa parte do francês, vai jogar a nota de corte mais alta ainda. Então, provavelmente o Express Entry ele vai ficar algo muito segmentado por profissão. Por profissão, mais profissão. É o que a gente vai falar agora, cara. Você acabou de já dar a introdução do ponto 3 do documento da imigração canadense, que é: eles vão focar em 2025, vai adicionar mais profissões prioritárias. Eles vão focar em mercados que eles chamam de emergentes. Caio, dá uma lida. O que o documento falou? Áreas como recursos naturais, novas tecnologias e ciências aplicadas estão com um crescimento significativo de empregos no Canadá. Então o Canadá ele quer entrar nessa concorrência de atrair pessoas nessas áreas. Daí você coloca, o governo está focado em, até 2025, atrair pessoas na área de biotecnologia, biomanufatura e pesquisa biomédica. Então provavelmente a gente vai ter chamada também para esses setores. Tá? Então, ou seja, setor de recursos naturais de uma forma geral, né? Porque o mundo hoje tecnologia, em dia... natural, saúde, você vê que as áreas elas começam a dar uma mesclada. Quando você coloca tecnologia com medicina... Né? Basta você ver aqui colocar biotecnologia, entendeu? Biomanufatura. Então, eu sei que pouca gente acompanha, que está assistindo agora aqui, acompanha a gente há mais de 5, 6 anos. Talvez, não, se bem que a gente tem bastante. Vai ter gente comentando, eu acompanho vocês desde 1880. O Caio nem era nascido, eu já acompanhava vocês. Há quanto tempo que a gente fala que o futuro seria a integração de tecnologia com outras áreas? Porque sempre foi algo isolado, né? Área de saúde, daí você tem a área de agricultura, alimentício. E daí você tinha a área de tecnologia, os programadores e tal, não sei o que. Aquela é uma área mais definida. E a gente sempre falou, a gente vai começar a ver outras áreas sendo criadas pelo fato de ser uma intersecção entre essas áreas, né? E é o que está acontecendo atualmente. Sabe o que é interessante? Só de você entrar no site da imigração, ver quais são as profissões prioritárias, você já tem uma ideia geral do que áreas que eu posso atuar e que áreas às vezes eu posso fazer uma faculdade, estudar no Canadá. A gente está falando de fazer faculdade no Canadá. Eu acho que a lista de profissões prioritárias já dá a letra, já dá a dica do tipo de profissional que o Canadá quer. E isso, com essas mudanças que provavelmente a gente vai ter a partir do ano que vem, porque o que aconteceu nos últimos anos, teve muita gente entrando no Canadá despreparada. O governo chamou muita gente que não tinha preparação nenhuma, ou às vezes a profissional, ou de inglês, ou a pessoa, ela veio por vir e... Ou já chegou imigrada e nem sabia se adaptar ao esquema de clima, de vida aqui no Canadá. Tem isso também, né? E esses últimos anos foi isso. Foi repleto de pessoas que não estavam preparadas para o Plano Canadá. Então, se tiver uma redução dessas pessoas, que é o que o governo está indicando, não são palavras nossas, o governo está indicando que a gente precisa atrair muita gente, a gente precisa atrair as pessoas que realmente vão compor o mercado de trabalho em áreas específicas. E regiões específicas, né? Não é só área, região. Porque tem região que falta trabalhadores e tem região que tem excesso de imigrantes. Que é isso que o Canadá vive hoje. O Canadá vive hoje 2 mundos. Tem 2 histórias aí. A história de onde não está precisando de imigrante e da história que está faltando imigrante. Como que o Canadá vai resolver isso é uma outra questão. Cenas do próximo capítulo. A gente vai acompanhar isso aí nos próximos meses, nos próximos 2, 3 anos. Ô Caio, você estava falando de recursos naturais, né? Às vezes a gente vê vídeo no Canadá, a respeito de Canadá no YouTube. Não, porque o Canadá está em declínio, o Canadá vai acabar.
O Canadá é hoje o segundo maior país do mundo, um dos lugares que tem mais recursos naturais. A gente até anotou aqui, só para vocês terem uma ideia. Vocês acham que o Canadá vai continuar rico ou muito rico? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Olha só, o Canadá é o segundo maior país do mundo. É o país com mais água potável do mundo. Lagos do mundo. Tem muito lago no Canadá. O Canadá tem saída para o Atlântico, tem saída para o Pacífico, tem porto em Halifax, tem porto em Vancouver. Ou seja, dá para vender para a Ásia, dá para vender para a Europa, e o Canadá faz isso. Tem os Estados Unidos embaixo, que dá para vender para os Estados Unidos só indo de caminhão. Que só você ter nos Estados Unidos, inclusive a maior fronteira entre dois países é Canadá e Estados Unidos. Então a troca que tem, o trades que tem entre esses dois países é absurdo. É o maior trade que tem entre dois países. Né? Os Estados Unidos é o maior consumidor de produtos canadenses. Que é um outro. O Canadá tem uma das maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo. E uma boa parte dessas reservas nem foi explorada ainda. Então, assim como a Rússia, o Canadá também tem muita reserva de gás natural e petróleo. O Canadá tem uma agricultura robusta, porque, por exemplo, em a indústria de grãos, você precisa de espaço. E o que não falta aqui é espaço. O que não falta aqui é espaço. Só a província que a gente mora aqui dá vários estados de São Paulo. Só a Alberta aqui dá para você colocar vários estados de São Paulo. E o pessoal planta mesmo. O pessoal planta, né? Não é só, tem gente que fala assim, não, mas não dá pra você plantar nada porque é muito frio. Não dá. Dá. Você vê as imagens aéreas, você vê que é só fazendas, fazendas e fazendas. Qual que é a população do Canadá atualmente? Uns 40 milhões? 40 milhões, 40 milhões? Isso é a população do estado de São Paulo. Então o Canadá é o segundo país do mundo, é uma imensidão de recursos naturais e só tem 40 milhões de pessoas morando aqui. Você imagina, o Canadá ele é maior que o Brasil em território. É maior que o Brasil. E você tem praticamente só 40 milhões. 40 milhões. Aí a gente anotou também aqui a parte de agricultura, manufatura. O Canadá é riquíssimo também em manufatura. Mineral, fertilizante também. O Brasil não tem fertilizante. O Brasil veio comprar fertilizante do Canadá, aí uns anos atrás, né? Acho que e continua comprando. Né? Olha só, o Canadá tem água, tem fertilizante, tem agricultura, tem recursos naturais, tem petróleo, tem gás natural, tem indústria, tem tecnologia, tem indústria de tecnologia, tem uma infraestrutura fantástica de trens, rodovias, a parte de eletricidade, oleoduto. E sabe qual é o mais importante? Tem estabilidade política e financeira para uma empresa vir para cá e se estabelecer. E segurança. E segurança. Então, assim, carga, né? Aqui não tem roubo de carga, é muito raro, né? Tem roubo de carga, né? Então é isso, né? A gente às vezes fica abismado de ver alguns vídeos no YouTube falando, não, porque o Canadá, não sei o quê, não, blá, 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 blá. Olha pro Canadá, o Canadá ainda é um país jovem com um monte de recursos naturais, o segundo maior país do mundo. Então, Caio, dito isso, a gente já comentou, inclusive, isso numa Masterclass, né? Foi bem legal. Vamos mandar uns parabéns, Guilherme? A gente teve um caso, pessoal, nos últimos... Assim que ela colocar o relato dela na comunidade, a gente vai trazer de volta, porque foi algo assim... Da área VIP, né? Da área VIP. O caso da Denise. Ela conseguiu, tirou o visto, né, tá vindo estudar em Alberta, se não me engano, no norte de Alberta, Mas assim, a quantidade de obstáculos que ela passou, chegou até o ponto de, não, ela conseguiu, daí ela precisava aplicar para, acho que biometria, alguma coisa assim, e teve enchente no Rio Grande do Sul. Porque ela é do Sul, né? E ela não conseguia fazer. Aí tava fechado, depois abriu, ela tendo que viajar. Foi assim, foi uma aventura e finalmente ela e o marido em breve vão estar chegando agora. Acho que mês que vem já estão chegando aqui no Canadá. E parabéns para nossa equipe, para a Silvia e para a Natália, que fizeram um trabalho espetacular, né, de ajuda da Denise, né? Para quem não sabe, dentro da área VIP a gente tem uma consultora de imigração, que é a Natália, e uma consultora educacional, que é a Silvia, né? E elas auxiliam nossos clientes da área VIP para o que os clientes precisam. As duas, olha... Foi um grande trabalho. Foi um grande trabalho. E foi interessante, né? Ver o desfecho aí. Olha que interessante. A gente colocou no vídeo um ar sobre o norte, para o interior, agricultura aqui na província de Alberta. E esse vídeo já está quase chegando a 60 mil views. Você vê como que é importante os conteúdos que a gente coloca, né? E nesse vídeo a gente comentou do Rafael, que está no norte aqui de Alberta, e ele já está trabalhando numa fazenda. Parece que a Denise já entrou em contato. Porque o marido dela também trabalha nessa área, né? Olha que legal. Network. Um vídeo que a gente coloca network. E a pessoa consegue migrar para o Canadá através dessa dica de um vídeo, já valeu o vídeo. Valeu o vídeo. E é por isso que às vezes a gente vê casos de pessoas que a pessoa ela tem um potencial
técnico, vamos chamar de... Ela tem um perfil técnico bom. Você fala assim, nossa, a pessoa ela teria um perfil para emigrar para o Canadá. E daí a pessoa, ou ela não consegue tomar uma decisão, sabe, não consegue se desprender de coisas, ou às vezes é um conflito com o marido ou com a esposa, que os dois não estão. Então, assim, você tem uma pessoa que tem um perfil técnico, às vezes tem um nível de inglês bom, às vezes tem dinheiro para vir, tem muita gente que fala assim, pô, não é barato você fazer o Plano Canadá. Não é. E tem gente que tem dinheiro, conseguiria executar o Plano Canadá. E você fala assim, nossa, essa pessoa tem tudo. Mas essa pessoa não executa o Plano Canadá. A pessoa até quer executar, mas alguma coisa bloqueia. Aí você tem pessoas como a Denise... que enfrentou até enchente para chegar sabe, aqui no Canadá. Não tinha idade a favor, não tinha questão do inglês a favor, sabe? Foi atrás tudo e ela tá chegando aqui daqui a um mês. Você vê que o Plano Canadá ele é muito mais atitude do que o perfil que você tem no momento que você decide sair do Brasil. Né? Caio, até você está falando sobre isso. Você não acha que as pessoas às vezes se preocupam muito com regras que vão mudar da imigração ou com algum obstáculo que a imigração tem e não olham para si mesmas e veja, eu realmente quero vir para o Canadá, eu tô focado, determinado a vir para o Canadá, porque a gente vê que a maior parte das desistências não é uma desistência técnica, é uma desistência pessoal. Ou por um problema no casal, um não quer, ou né, às vezes um tá segurando o outro, um né? tá segurando o outro, ou é um bloqueio pessoal. A pessoa, ela não, apesar de ter um perfil bom, como você falou, a pessoa ela não sai do lugar. Não, e além disso, algo que a gente sempre comentou. Às vezes tem muita gente que fala assim, como é que é o mercado X no Canadá? É que negócio, você concorda que é difícil você dar uma resposta precisa de como é um determinado mercado no Canadá? Geralmente é melhor que o do Brasil. Uma resposta genérica. Né? Uma resposta genérica. E você tem essas respostas baseadas em estatística, baseado em... programas de imigração, que às vezes são determinados por uma demanda em determinadas áreas. Só que a forma que a gente sempre responde, a maior parte a gente responde assim, como é que é você nessa área? Porque mais importante do que como é o mercado de trabalho de uma visão geral, qual que é o seu posicionamento, quais são as suas habilidades, os seus skills nesse... Porque não adianta nada, quantas vezes a gente já não viu? A área de TI é boa. A área de TI está em demanda. Só que o profissional não é bom. Tá desatualizado. A pessoa está desatualizada. Não tem o inglês para participar de uma entrevista. Ou a pessoa às vezes não tenta, não só para TI, mas a pessoa ela não procura estudar qual que é a demanda da área dela, do segmento dela aqui no Canadá. Porque existe uma diferença entre o Brasil e o Canadá. Se você está vindo para o Canadá, a gente sempre falou isso. Pesquisa como é a área. Dê uma olhada, mesmo que, tô indo fazer college, dá uma olhada, dá uma pesquisada, o que as vagas de emprego na sua área estão pedindo. Aí você vai lá e faz uma lista, eu vi que a maior parte das vagas de emprego que eu pesquisei estão pedindo isso. Você tem isso, você tem essa habilidade, você tem esse skill. Então assim, mais importante do que você ficar tentando às vezes descobrir, como é que é a área, será que é boa, será que essa área é melhor em BC ou em Alberta? Um bom profissional não se preocupa muito com isso. Não. Uma pessoa que tá atualizada com o mercado, sabe, aquele profissional top, essa pessoa não se preocupa muito. Porque essa pessoa sabe que ela vai conseguir tanto um emprego ou em um outro. E é até difícil você medir, né? Qual que é mais fácil, aqui ou ali? Quantas pessoas você consegue testar isso? É complicado fazer um teste. Tem algumas que você fala assim, área de logística, porto, alguma coisa. Aqui em Alberta não tem porto, então você teria que ser... Eu quero ser almirante em Alberta. Em Alberta, não dá pra ser... Não dá, né? Não dá. Mas tem uns rios que dá pra dar uns rolês de barco. Tem uns lagos que dá pra dar uns rolês. Você não tem como ser mecânico de transatlântico em Alberta, entendeu? Não dá, né? Mas, então é isso. Antes de você se preocupar como é que é a área, se preocupe qual que é o seu posicionamento, qual que é o seu ranking, como você se vê e o que você precisa melhorar na sua área para você poder exercer no Canadá. Tem gente assistindo e falando assim, eu me reconheci nisso que vocês descreveram. Eu tenho um perfil bom, eu tenho potencial de melhorar o meu perfil, só que eu não tomo uma atitude de começar o Plano Canadá. Então é o seguinte, a gente gostaria de convidar você à mentoria. Se você já faz parte da área VIP, entra na nossa mentoria que a gente está destravando diversos planos do Canadá. A gente tem a melhor equipe. Na mentoria tem
Eu, o Caio, tem a Natália, consultor de imigração regulamentada no Canadá, tem a Silvia, especializada não só em educação, mas em diversos assuntos relacionados a Plano Canadá. A Silvia está aqui há 20 anos. Ela, inclusive, foi uma das primeiras quase clientes. Acho que tem uns 18 anos que ela 18 já tá anos. Aqui, né? Inclusive, ela foi uma das primeiras clientes. Nossa, a gente há quase 20 anos atrás, a gente tinha uma agência de intercâmbio em Vancouver, né? E ela foi uma das primeiras clientes. Hoje ela trabalha com a gente e faz quase 2 décadas que ela está aqui. Eu conheci a Silvia quando eu trabalhava num college no centro de Vancouver. Eu era ainda estudante internacional. Eu fazia aquele trabalho no campus da faculdade e eu era estudante também. E daí um dia ela veio perguntar a respeito do college lá, tudo, matrícula. Eu conheci a Silvia, o que? Há 18 anos atrás. 18 anos atrás. Quando ela chegou aqui para intercâmbio. Então, às vezes o que falta no seu Plano Canadá é um apoio de quem entende de Plano Canadá. Então, se você não faz parte da área VIP, entre agora em irmãospreza.com, coloque o seu nome na lista de espera, que a gente em breve vai abrir vagas para a área VIP mais mentoria, porque a área VIP não é só mentoria, a área VIP a gente tem uma comunidade secreta com mais de 7 mil membros, que inclusive a Natália participa respondendo dúvidas pontuais de visto e imigração. A gente tem guias de imigração, a gente tem guia de trabalho, a gente tem agora o guia do meu primeiro trabalho no Canadá. Cara, até inclusive, né? Atualmente tem diretório de empregadores. Tem diretório de empregadores. A gente tem uma ferramenta de currículo para você produzir o seu currículo, a sua cover letter. Tem a lista de empregadores do Atlântico, com categorias tudo por área, você pode pesquisar. A gente tem agora vagas de emprego que a gente está postando dentro da comunidade também. Vagas que normalmente você às vezes não encontra nesses sites de empregos principais, que a gente está fazendo A gente ainda está testando bastante essa ferramenta, mas já tem o quê? Acho que essa semana entrou mais de 40, 50 vagas de emprego lá. Mas a gente ainda está fazendo testes de filtro, tudo. Mas já está disponível. Então você pode preparar o seu currículo, você tem lista de empregadores, todos os empregadores do Atlântico, mais de 1.700. A gente tem lista de empresas de tecnologia nas principais cidades do Canadá, mais de 600 empresas nessas principais cidades. E também agora essas vagas de emprego. E também tem análise de mercado. Como que, vamos supor, baseado na sua profissão e numa região, como é que é aquela área em termos assim, como é que é distribuído a parte de empregadores, se está em alta, se está em baixa, se há uma demanda, se não há. A imigração canadense utiliza desses dados que a gente utiliza também para determinar, para criar esses programas de imigração por profissão. Tudo então, isso está no modo de trabalho da área VIP. Tá ou nas ferramentas de trabalho, né? Porque a área VIP tem tanto módulo de trabalho, a parte de treinamento, como tem essas ferramentas todas, né? Então, assim, a gente tem a melhor plataforma de ajuda a você conseguir o seu primeiro emprego no Canadá. Agora, o que a gente não vai fazer, isso daí é antiético, que a gente vê por aí, é prometer que você vai conseguir emprego. Porque vai do fator pessoal, voltando ao fator pessoal. A gente tem a melhor plataforma do mercado para ajudar emprego, imigração, Plano Canadá de uma forma geral. Só que a gente não pode falar assim, ó, a gente garante que você vai conseguir emprego. Que nem a gente vê por aí, que você não acha um absurdo, cara? Absurdo. A pessoa garantir que a pessoa vai conseguir emprego. A gente recebe direto mensagem. A pessoa fala assim, vi isso, estão garantindo isso, ou me contactaram aqui, ou ali, ou no negócio do WhatsApp. Não existe garantia de A quantidade de golpe que tem hoje em dia nesse mercado é impressionante. Então, assim, fiquem atentos. Caio, vamos então agora responder. Tem gente falando assim, você não vai responder a pergunta? Eu postei minha pergunta no último podcast. Vou começar então com a Sabrina. Sabrina Machado. Bom dia, irmãos Prézia. Parabéns pelo vídeo. Gosto muito do canal de vocês. Ela está também na área de agropecuária, agrônoma, casada, futura mãe, aluna de mestrado. Tenho inglês intermediário e estou buscando avançar mais. Meu mestrado acaba em 2026. Meu sonho é fazer um doutorado na Universidade de Saskatchewan. É um bom plano. É um bom plano, cara? Bom plano. O esposo dela, ele é serralheiro, porém atualmente está trabalhando como caminhoneiro, mas está comigo no plano e topa tudo. Gostaria de opinião de vocês em relação ao meu plano, o que posso fazer se estou no caminho certo. Quero muito um futuro melhor para minha família. Ela tem o tempo a favor, Sabrina, porque é só em 2026 que ela está pensando em vir para cá. Ela vai terminar o mestrado no Brasil. Se ela está pensando também em fazer doutorado, acho que dificilmente as mudanças nas regras de imigração ou nessas possíveis mudanças que a gente vai ter, eu acho que se você está pensando em fazer um doutorado, dificilmente você vai ser afetada com isso, se essa sua, o seu objetivo. Agora, Sabrina, a respeito do seu esposo, essa área de trades, serralheiro, a parte de carpenter, a parte de caminhoneiro, são áreas
em demanda no Canadá. Eu nem me preocuparia muito com isso, até porque se você está pensando em fazer doutorado, ele pode vir aqui, já começar, né, trabalhar e, assim, eu não me preocuparia tanto com isso. É mais a questão, eu não sei se eu colocaria já de cara que você, assim, Saskatchewan. Eu abriria um pouco o leque, assim. Nada contra. Eu acho que se eu tivesse saindo do Brasil hoje em dia e eu, com certeza, eu ficaria entre Saskatchewan, Manitoba e o Atlântico, devido às regras e flexibilização de imigração, entendeu? Então, assim, eu acho que você tá muito no caminho certo, mas eu não sei, assim, por que você também filtrou muito com esse negócio de Saskatchewan, talvez seja pelo curso, O talvez nosso canal. seja a opção... A gente já falou bastante sobre Saskatchewan. Ou talvez ou opção que ela encontrou, que ela viu que, né, eu tô vendo Saskatchewan, eu vi que a Custo de vida. custo de vida, excelente. Mas assim, no início, abra um pouco assim o seu leque, sabe? Vê quais são as outras opções também. Eu acho que o ponto de vocês, a maior dificuldade, que eu acho que não só pra Sabrina e o marido dela, ainda mais o marido falando que ele topa de tudo, é o melhor Excelente. perfil, se o casal tá junto nisso. Então, assim, o que eu ficaria mais preocupado, não preocupado, atento nisso, primeiro, como é algo a longo prazo, é muito fácil de você Desistir. é muito Mudar de fácil. plano. É muito fácil de acontecer outras coisas na vida que tira a sua atenção para isso. E o Plano Canadá ele exige que a sua atenção ela fique sempre, daqui 2 anos, que você continue estudando inglês, sabe? O marido também estudando inglês, sabe? Se você já fala inglês, veja essa questão do francês, porque de repente vocês conseguem vir antes até do que eu poderia. Vamos supor, se hoje em dia, se você tivesse um nível de francês alto hoje em dia, você conseguiria vir para cá sem precisar pagar uma universidade em Saskatchewan. Você pode até fazer depois, só que daí você paga como canadense, que é bem mais barato, né? Então, assim, é o foco, a visão a longo prazo e a questão do idioma. Até porque, Caio, se ela tá pensando em 2026, no ano que vem, daqui uns meses, ela já tem que começar a pesquisar sobre isso. Para poder ser aceita na universidade seja Saskatchewan ou uma outra. Porque ela, tem que fazer com antecedência isso. Que ela tem um inglês intermediário, Sabrina. Encare como se você tivesse um inglês básico, sabe? Continue estudando, foca no inglês. Sabe? Se você chegar num nível e não deixa pra fazer, a gente vê isso acontecer direto. Quando tá chegando próximo da matrícula na instituição, ou a instituição já tá pedindo o documento, aí você precisa comprovar o inglês, ou você ainda não tem o teste marcado, ou você já fez e daí você não foi muito bem na prova, aí você tem que remarcar pra fazer de novo. Não deixa isso pra última hora. Sabe, não deixa para a última hora. A gente vê muito Plano Canadá sendo atrasado, sendo assim, obstáculos absurdos, a pessoa estressando mais do que deveria, porque aquilo, por uma questão às vezes de 1 mês de diferença, às vezes 2 meses de diferença que você poderia ter feito o teste antes, se você tivesse estudado um pouco mais no início, aí você vai lá faz o teste, bom, já tô com o meu teste de inglês pronto, eu não preciso me preocupar com isso agora, eu foco só na parte da matrícula, sabe, só naquilo, tomar cuidado no meu visto, tudo, sabe, você coloca toda a atenção naquilo que tem que ser colocado atenção. Então eu ficaria só com esse alerta aí no seu plano. E Sabrina, se você já faz parte da área VIP, fale com a Silvia. E assista a última mentoria de ontem, né? A gente está gravando isso na quinta. A última mentoria educacional que foi sobre estudos. Exatamente. Próxima pergunta, Guilherme, do Alan. Vamos pro Alan. Alan Medeiros. Deixa eu ver aqui. Olá, boa tarde, irmãos Press. Mas como boa tarde? Ele sabe que a gente está gravando à tarde, isso? Agora é meio-dia. Eu tossi aqui. Engasguei com a água aqui. Olá, boa tarde, irmãos Prez. Obrigado novamente pelo profissionalismo das informações e que vocês fornecem num ritmo descontraído e leve. Muito obrigado. Obrigado. Estou na França agora, onde hoje e semana que vem há eleições para redefinir o parlamento. Então, por aqui estamos com essa expectativa de mudanças nos direitos dos imigrantes. Se eu tivesse na França que nem ela, eu estaria preocupado com essa eleição, que acho que vai mudar tudo. Vai mudar profundamente a França. Como vocês falaram de uma provável mudança política e de um possível limite de idade para estudantes internacionais, isso me pegou. Tenho mais de 40, apesar da minha idade mental e do meu corpinho não aparentarem. Será que se o novo governo estabelecer um limite de idade, isso impactaria os meus planos de estudar no Canadá?
tenho francês, inglês e 2 mestrados internacionais. O meu plano seria para o Canadá como estudante, trabalhando paralelamente e depois procurar imigrar definitivamente. Antes que você pergunte se vai mudar a regra ou não, só para eu preciso dar uma explicação aqui, porque o Alan ele falou a respeito de... Ele tem mais de 40 anos, né? Que ele falou a respeito de um possível limite, que a gente comentou, um possível limite de idade para estudantes internacionais. E você vê que o Alan ele assistiu o nosso podcast até o último minuto. Obrigado, porque Alan. a gente comentou isso no podcast anterior, foi assim, aos 47 do segundo tempo. Né? Merece uma assinatura da Aravip, hein? Assistiu até o final. Impressionante. Agora, para você entender, se você não viu até o final, como deveria ter feito, a gente comentou naquele podcast que o que o Canadá criou em termos de imigração nessa última década, desde o início do Express Entry, principalmente no início do Express Entry, ele foi espelhado em sistemas de imigração que já existiam, como a Austrália e Nova Zelândia. Então o Express Entry ele foi criado, praticamente foi é o que a gente comentou no podcast, foi um copiar-colar. Né? Que eu acho que na Austrália na época chamava Expression of Interest, né? Chamava Expression of Interest, e aqui Express Entry. Então, e o que a gente viu é que em alguns momentos a imigração canadense ela utilizou também de como é que eu posso dizer? Um insight de outros programas de imigração. Mas se inspirou em outros programas, né? O que, assim, não tem nada de errado nisso. E às vezes pode ser também baseado, porque a quantidade de imigrantes nesses últimos 15 anos, também de brasileiros, né? Imigraram para a Austrália, imigraram para o Canadá, foram para Nova Zelândia. Então esses países, eles têm dados parecidos. Né? Mas toda aquela parte a estrutural do Express Entry ele foi baseado num sistema que já existia. Inclusive na época, o próprio Jason Kenney, na época, ele falou. Que era o ministro da imigração. Ele comentava a respeito do sistema de imigração da Austrália. Ele estudou a fundo né, com o que a Austrália fazia e implementou no Canadá. Aí o que aconteceu? Recentemente, você tem limite de idade para estudar na Austrália. Né? Acho que é 45 anos, se eu não me engano. Então o que a gente jogou no ar no podcast passado foi, e se essa mesma coisa acontecer aqui? A gente não tá dizendo que vai acontecer. A gente não tá dizendo que vai acontecer. Mas e se chegar e falar assim, pra você ir pra college, é 35 anos ou 40 anos. Se for pra mestrado, doutorado, sabe, pode ser a idade X. Será que a gente vai ver algo desse tipo ou não? A gente não sabe. A gente não sabe. Mas é bom você começar a pensar sobre isso. Eu acho que é sempre bom você, né? Prepare-se para o pior e espere o melhor. Essa é o lema do Plano Canadá. Então, ou de qualquer coisa na vida. Só pra... Até casamento. Né? Até então, para explicar o que o Alan colocou a respeito disso. Entendeu? Só para explicar para as pessoas falarem assim, os irmãos Press falaram que vai ter... O Caio não é ministro da imigração ainda. Os irmãos Press falaram que vai ter mudança. Não, a gente não falou. A gente só fez um brainstorm com as pessoas a respeito disso. E assim, particularmente... Eu não me surpreenderia se isso acontecesse e eu acho que isso deveria acontecer. Você acha que deveria? Eu acho que deveria acontecer. Então, é um filtro, né? É um filtro. Porque tem gente utilizando de college aqui no Canadá, não é para estudar, é só para trabalhar. Sim. Não é o nosso público, porque o nosso público vem para estudar em college de verdade, colleges bons, né? Mas a gente vê em outros grupos de imigrantes, ó como eu estou dizendo, outros grupos, até nacionalidades, outros grupos de imigrantes que às vezes cria-se um college de esquina e se dá-se um visto de trabalho. Sim, a pessoa nem vai para aula, nada. Falei em português certo? Dá-se. Você acha que existe isso que eu falei, cara? Eu não sei. Dá-se um visto de trabalho. Eu já estou confundindo o português básico já. É verdade. Eu não cheguei a aprender por completo o inglês, apesar de falar inglês, né? Mas eu acho que o meu inglês não é igual ao de um canadense. E esqueci muito do português. Eu tô num limbo. Você vai esquecendo, linguístico. Viu? Eu tô num limbo linguístico. Ainda mais pra gente, que o Guilherme só fala inglês na casa dele e eu só falo inglês aqui. Minha esposa não é brasileira, minha esposa é japonesa. A esposa do Guilherme é alemã. As minhas filhas, elas só falam japonês ou inglês. O meu filho fala portunhol e inglês. Então assim, depois que você tem diariamente só o contato com o inglês, você começa a esquecer português. Ficou. Então, Caio, voltando à dica pro Alan. Que ele perguntou assim. Eu tô falando Alan. É Alan? Alan? Eu gosto de Alan. Se meu filho fosse. Eu chamaria de Alan. Eu acho bonito o nome Alan.
Mas também pode ser Alain. Pode. Será que o novo... Então, ele colocou, será que esse novo governo estabeleceu um limite de idade? Isso daí a gente não sabe. A gente não sabe, foi só um brainstorm. Até porque eu acho que não. Nessa primeira mudança... Eles não vão fazer. Eu acho que não, porque... Sabe por quê? A gente já teria visto alguma coisa em pesquisa que eles fazem, porque a gente pegou a pesquisa que o governo mandou pra gente. Pra gente não, tava disponível no site lá do governo. A gente foi lá e a gente fez a pesquisa, né? A gente participou da pesquisa da imigração. E... Então, assim, não há nenhum debate no momento, ninguém levantou essa questão de idade. Então, para esse governo atual... mais cota, eles estão mais no negócio da cota. Então, né? para esse governo atual que provavelmente ele vai sair no final do ano que vem, para esse governo dificilmente a gente vai ver essa questão de idade. Eu acho difícil. Mas também tá esse governo... Não, mas eu acho que não, porque não houve nenhuma pesquisa a respeito disso, não houve nenhum ponto que levantaram a respeito disso, ou o que vocês acham, ou que talvez a gente pense fazer. Não houve. Agora já para um próximo governo, aí eu já... Mas assim, o Alan, ele fala francês. Alan, o que você tá esperando para ter o perfil no Express Entry, Alan? Você já fala francês, inglês, tem 2 pós-graduações. O que você tá esperando? Você tá esperando daqui 1 ano e meio mudar as regras, você ficar de fora? Isso, Alan. Quando eu li a sua mensagem, eu falei, se ele já fala francês, por que ele não está no Express Entry? Porque... Se você realmente fala francês, fala bem francês, tem uma nota boa de francês e colocou em inglês também, e tem 2... qual que é tá super qualificado. 2 mestrados. Como que você... Eu tenho certeza. não vou dar certeza. Mas assim, a chance de você ser chamado, mesmo com 40 anos, você ser chamado no Express Entry é brutal. Você viu que não é uma questão técnica, não é uma questão de não ter perfil, não é uma questão do Canadá não querer determinados imigrantes. Não, é só uma questão dele apertar o botão e falar assim, eu vou fazer isso. E você já usou todas as ferramentas que você tem para isso? Ou seja, se cadastrar no Express Entry, você já mandou, já tentou procurar empregos em alguns lugares do Canadá que precisam de pessoas que falam francês, sabe? Que são empregos que você não precisa daquela opinião de mercado, do LMAA, que às vezes é mais fácil de você conseguir um emprego, uma permissão de trabalho. Então, assim, primeiro você tem que... utilizar de todas essas ferramentas possíveis antes de você se preocupar com o estudo que você pensa em fazer daqui 2 anos, que isso roda paralelamente. É paralelo. Roda paralelo, exatamente. Só que ao mesmo tempo fique atento a essas diversas outras oportunidades que você tem para imigrar, que você poderia economizar um dinheiro gigantesco se você conseguisse evitar a parte de estudos. Né? Então, pensa a respeito disso. Caio, você acha que dá tempo ainda de responder mais uma ou a gente deixa pro próximo podcast? Vamos mais uma? Vamos mais uma? É rápido. Aqui, ó. Pergunta do Diego Alexandre, que também acompanha, o Diego tá sempre acompanhando a gente, né? Vocês acham que é melhor se cadastrar no Express Entry e no programa provincial de Alberta, quando o candidato estiver 100% preparado, ou o candidato já pode se cadastrar enquanto está se preparando e com o tempo ir atualizando os dados? Daí ele fez uma pergunta, se a área de carpintaria... Bom, a gente já comentou a respeito um pouco de trades, né? Se ele colocou... Se é uma área boa. Bom, a gente já comentou dessa parte de emprego. Agora, a respeito do seu perfil, se você já espera você ter o perfil ideal para você... Porque, sabe o que acontece? Muita gente fala assim, a nota de corte... Eu vou usar como exemplo, tá? A nota de corte tá 500 pontos. Eu tenho 410 pontos. Baseado nisso... eu jamais seria chamado. Tem muita gente que pensa dessa forma. Você fala assim, não, então eu não vou nem me cadastrar no sistema, porque a nota de corte está tão alta e eu estou tão longe que eu não seria chamado. Agora, o que a gente acredita é que se você tiver a pontuação suficiente para entrar no sistema, se você atingir o requerimento mínimo para entrar, mesmo que você tenha uma nota de corte muito abaixo, a gente acha que você deve entrar. A gente acha que todo mundo que tem condição de atender os requerimentos mínimos, todo mundo tem que entrar na base de dados do Express Entry. Até porque tem programa provincial que exige que você esteja no Express Entry. E até porque tem província que faz convites no Express Entry com pessoas com uma pontuação baixa. Pesca a pessoa. E de repente, se você tem um convite provincial, você passa na frente de todo mundo. Ou dependendo da profissão, você também pode passar na frente de todo mundo. Ou se você aprendeu francês, também passa na frente. Ou dependendo, se você já tem um francês, você pode ser chamado mesmo com uma pontuação super baixa, que nem a gente viu acontecer recentemente. 300 e poucos pontos, você viu, cara? Foi 336 pontos. Né? Baixíssima a pontuação. Teve essa pontuação muito baixa. Então,
né, respondendo o Diego, assim que você tiver condição, o requerimento mínimo para entrar, entre. Qualificou, aplicou. Qualificou, aplicou. Você gostou da musiquinha? Não, ficou ruim, né? Mas a ideia é boa. É boa. Né? Qualificou, aplicou. Valeu o esforço. Qualificou, não pensou, aplicou. Não, pensou, tem que pensar. Então é isso, Guilherme? Acho que é isso. Ó, podcast 311, no próximo domingo, 14 de julho, a gente vai estar ao vivo no chat, vai ser um outro horário, a gente vai publicar na comunidade do YouTube qual que vai ser o horário e a gente vai sortear, durante o podcast, a gente vai sortear, tem que estar, primeira coisa, tem que estar inscrito no canal, tem que assistir ao vivo a transmissão no próximo domingo, porque a gente vai jogar... Conversando com a gente no chat. A gente vai jogar um hashtag, só quem tiver no hashtag vai poder participar do sorteio da Área VIP mais mentoria. Exatamente. Então a gente se vê no vídeo dessa semana e a gente vai estar ao vivo no chat com você no podcast da semana que vem. Então, tenha uma ótima semana e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.